Como que você começou a pregar? Que eu vi que você falou que desde 3 anos de idade... Quer dizer, eu tenho uma filha de 3 anos. Ela só fala Gugu da ela não nada não. Queria saber como que foi essa história? Conta um pouco pra gente sobre você. Bem, a minha história ela começou há 14 anos atrás. A médica falou pra minha mãe que eu tinha nascido surdo e mudo, que eu nunca ia falar e eu nunca ia ouvir. Eu não ia falar, Tom, porque eu nasci sem as cordas vocais. Eu não ia falar, Jéssica, porque eu nasci sem os tímpanos. Aos olhos da medicina, isso é impossível. Então, quando isso aconteceu, a minha mãe saiu muito revoltada com aquela situação. E ela falou, que Deus é esse? Que Deus é esse que me dá um filho defeituoso? O que eu quero com uma criança defeituosa? Mas quando foi dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo dentro da minha casa. Repreendendo toda e qualquer diagnóstico do homem, quebrando todas as leis da medicina, todo diagnóstico, Deus operou um milagre dentro da minha casa. No segundo dia que eu estava falando, que eu estava ouvindo, eu comecei a louvar dentro da minha casa. O que eu tô falando aqui, eu não falei em nenhum lugar, porque muitas pessoas não sabem. No segundo dia que eu estava falando e ouvindo, comecei a cantar dentro da minha casa. Mas como que eu estava cantando louvor, sendo que eu nunca tinha ouvido nada? Santo Deus, verdade. Como que eu estava louvando, sendo que eu nunca tinha ouvido música nenhuma? Foi o próprio Deus que colocou uma música e eu cantei pela manhã. E aquela música falando, posso cantar um pedacinho aqui? Claro que pode. O programa é seu, se você quiser, nós vamos embora. Tá? O primeiro hino que eu cantei foi pela manhã. O segundo dia, e ele começava assim, ó. Pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva, Jesus me deu vida, fez tudo mudar. Foi o primeiro louvor que eu cantei dentro da minha casa. E depois disso, do terceiro dia que eu estava falando, que eu estava ouvindo, que eu estava cantando, eu comecei a falar pra minha mãe que queria ir pra igreja, sem nunca ter sabido que era uma igreja, sem nunca ter entrado numa igreja, porque minha mãe era do espiritismo. Eu comecei a falar pra minha mãe que queria ir pra igreja, e no 7º dia, vencida pelo cansaço, ela foi, aceitou a Jesus. Estamos há 11 anos no evangelho.